qualquer um que queira aprender, queira estudar conosco. São diversos. Nosso site aí, só ir na nossa página na internet. Estava falando da esposa do Éder, está chegando ela, a Josefa Neta, que agora é tarefeira, como eu disse, da nossa casa também. Boa noite, seja bem-vinda, Josefa. Então, para a gente tomar conhecimento dos grupos de estudos da UMEN, porque além de online, nós temos presencial. Quem pode vir à UMEN, venha participar aqui, presencialmente. Aqueles que não podem, acompanhem pela internet, porque nós temos grupo presencial e online ao mesmo tempo, diversos. Então é só entrar no nosso site, que é www.umen.org.br, e lá escolher um grupo do horário que mais for conveniente, entre em contato com a gente e venha participar. Nós temos também atendimento fraterno, acontece agora, quinta-feira, está acontecendo, né? Antes das reuniões públicas das quintas, tem atendimento fraterno. Domingo também tem atendimento fraterno, logo após a reunião pública, às 11 horas. Evangelização infantil, de 0 a 12 anos, também, às quintas-feiras, nós temos o grupo de evangelizadoras aguardando as crianças. Vamos atender a lembrança de Jesus, né? Deixai vir a mim as criancinhas. Jesus está aqui agora. Ele disse, onde 2 ou mais criaturas se reunissem em seu nome, é lógico que tem que ser em nome dele. Ele estaria presente. E nós estamos aqui reunidos em seu nome. E ele está presente. Portanto, se você tem alguma angústia, alguma coisa que queira pedir, peça diretamente a Jesus. Ele está aqui, está nos ouvindo, nos vendo. Também nós temos o Bazar da UMEN, que arrecada doações para vender a preços bem fraternos mesmo. Para aquele que não pode comprar uma roupa melhor em uma loja, vem aqui e adquire no Bazar da UMEN, e toda a arrecadação é revertida em prol dos nossos irmãos de rua, que aos sábados vêm aqui para receber uma roupa, tomar um banho, almoçar, participar das atividades aqui da nossa casa aos sábados. Também a UMEN tem a visita à colônia Tavares de Macedo, todo quarto domingo dos meses ímpares, de 2 em 2 meses. Este mês de maio aconteceu, domingo passado, dia 27, né? Em junho não vai ter, mas julho terá. É só acompanhar o último domingo de julho. Quem desejar ir à colônia Tavares de Macedo, é só comparecer aqui às 8 horas da manhã em frente à UMEN e aguardar, porque carona não falta. Falta, às vezes, quem tenha o desejo de ir à colônia Tavares de Macedo. Aqueles que desejarem, então, é só chegar aqui, como eu digo, chegou na UMEN, está em casa. Então, nós vamos chamar... Ô, Ricardo, quem é que está escalado para a prece de hoje? Era o nosso Paulo Miranda, né? Paulo Miranda não está aí. Então, eu vou pedir para o nosso José Vani. Vani é tarefeiro da casa, aquele que está sempre atento e disposto. Zé Vani, por favor, então, se faça para nós a página e a prece da noite. Prece inicial, tá bom? Seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite. A página é do livro Vida Feliz, capítulo 199. Ela é de Divaldo Franco, né? Pelo espírito Joana de Ângeles. Então, começa assim. Nunca te apoies no pessimismo para deixar de lutar. O que os outros conseguem através do trabalho, obterás também se tiveres paciência e perseverança. Não pretendas iniciar a vida
por onde outros a estão concluindo. O êxito depende de muitas tentativas que não deram certo. O fracasso sempre ensina o modo como não se deve fazer as coisas. Insiste no teu serviço com otimismo e avança com vagar na direção da tua vitória. Cada dia vencido são 24 horas que ganhaste. Bom, então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, nosso irmão, nosso amigo, e a todos os espíritos, mentores desta casa. Vamos agradecer por estarmos aqui mais uma vez no dia de hoje para sorvermos conhecimentos da nossa doutrina, da doutrina espírita, para nos recarregarmos as nossas energias, para melhorarmos de algum problema que possamos ter, pois durante a reunião certamente seremos beneficiados pelos eflúvios positivos da espiritualidade superior. E que ela também possa inspirar o companheiro, a companheira que vai fazer a apresentação da noite, e que nós possamos também absorver tudo que for transmitido. Fica conosco, Senhor, que assim seja. Graças a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, que a paz de Deus esteja em nossos corações. É com muita alegria que nós estamos aqui nessa noite chuvosa, né? E eu costumo brincar, geralmente em dia de tarefa espírita acontece sempre os imprevistos, né? Então é a chuva, basicamente na hora do estudo, da palestra, né, que causa esses transtornos, mas nós temos que fazer como o nosso querido apóstolo Paulo, né, dizia, mesmo com os joelhos desconjuntados, né, a gente caminha e vai para a casa espírita. Agradeço a participação online de todos os irmãos e irmãs que nos prestigiam na noite de hoje, que nós possamos meditar, porque o tema é uma reflexão muito séria, é um tema que ninguém gosta de falar, né, mas que é necessário para a nossa vida, para a nossa encarnação. Então, hoje nós vamos estudar o capítulo 94 do livro Vinha de Luz, do nosso querido Emmanuel, pela psicografia abençoada de Chico Xavier, intitulado Escritura Individual. E o Emmanuel já começa nesse capítulo citando Mateus, capítulo 26, versículo 56. E é muito interessante que nesse versículo 56, o evangelista Mateus diz assim: mas tudo isto aconteceu para que se cumprisse a profecia dos antigos profetas das Sagradas Escrituras. E os seus discípulos se afastaram fugindo. Então, essa é a parte que Emmanuel separa nesse capítulo 94. E é muito interessante também, porque o capítulo 26 de Mateus, ele vai falar de todo o processo, desde a prisão de Jesus até o julgamento. Então, nesse capítulo 26, em Mateus, a gente vai ver o julgamento de Jesus, né, no Getsêmani com Pedro, João e Tiago, né, em que Jesus sobe ao monte, já sabendo que iria ser preso, sentindo toda aquela vibração negativa do ambiente, sabedor que Judas já o havia traído e que os soldados, né, do Sinédrio já estavam se aproximando daquele local. Então Jesus, naquele momento, ele
profere, muitos estudiosos dizem que ali Jesus fraquejou, porque Jesus pede que tire aquele cálice dele. E na realidade Jesus estava exatamente citando Isaías, citando a antiga profecia. E no momento em que ele desce do Getsêmani, né, ele logo depois é preso, é indicado e preso com um beijo de Judas. E todos os seus discípulos que estavam ali, polvorosa, fugiram. Deixaram Jesus sozinho. Então, o tema principal, quando Emmanuel escolhe a palavra escritura, se eu tiver errado aqui na definição de escritura, tá? Nós temos aqui a minha querida amiga Graça, que é advogada, né? Então, a escritura, na realidade, né, ela é um ato jurídico, um documento público que valida um acordo entre as partes. A definição clássica é essa para a escritura. Mas, no sentido evangélico, escritura individual, nessa concepção que Emmanuel nos traz no Vinha de Luz, quer dizer planejamento reencarnatório individual. Isso é muito importante. Porque a temática toda dessa página, ela está relacionada à morte. E eu sinto dizer que nós, nesse exato momento, estamos morrendo. A cada segundo, a cada minuto, a cada hora, a cada dia que se passa, nós estamos no processo de desencarnação. Desde o nosso nascimento, né, nós já nascemos no processo de desencarnação. Então, é isso que nós vamos refletir, que o Emmanuel bate nessa tecla. E aí nós temos que voltar exatamente à questão do livre-arbítrio, que nós utilizamos equivocadamente na maioria das oportunidades que nós temos. Então, conta Humberto de Campos, no livro Boa Nova, no capítulo 28, intitulado O Bom Ladrão, uma história muito interessante. Porque todos nós, se pegarmos o Evangelho, o Novo Testamento, estudarmos os evangelistas, os sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas, né? Porque João não é sinótico, porque o Evangelho de João é totalmente diferente dos outros, não tem semelhança. Nós não vamos encontrar os nomes dos ladrões que foram crucificados com Jesus. Mas, segundo o Evangelho apócrifo de Nicodemos, o nome dos dois ladrões era Dimas e Gesfas. Então, Dimas era o bom ladrão e Gesfas era o mau ladrão. Mas, naquela época, os dois, por serem considerados, né, pessoas muito perigosas, foram condenados à morte por crucificação, que era a pior morte, né, era a pior punição que existia na época no Império Romano. Então, esses dois foram crucificados com Jesus. Então, aquela Jerusalém fervilhava naquela tarde sombria, em que Jesus, o Cordeiro Divino, estava sendo levado à crucificação. Gargalhadas, deboches, centenas e centenas de pessoas gritando o nome de Barrabás. Barrabás, que era um revolucionário, que pegava em armas. Então, a população daquela época estava escolhendo o revolucionário das armas, mas não estava escolhendo o revolucionário do amor. Então, conta-nos Humberto de Campos que todos os apóstolos, com exceção de João, que permaneceu fiel com Maria, e Maria de Magdala, Maria de Madalena, permaneciam ali perto, naquele ambiente da crucificação. E no meio deles, uma informação muito interessante, trazida pelo plano espiritual, estava Tomé. Tomé com vestes diferentes, segundo Humberto de Campos. Isto é, Tomé estava disfarçado no meio daquele povo ali. E Tomé, muito triste, observava, né, o Cristo ali, subjugado, preso àquele madeiro infamante, as suas mãos abertas, como se fossem duas flores sanguinolentas, e começaram a surgir na mente daquele apóstolo descrente interrogações.
Por que Deus tinha enviado o seu filho predileto para ter como premiação a crucificação? Por que Deus não mandava os anjos rasgarem as vestes do templo de Jerusalém, aquele manto que forrava o templo, que se abrissem os céus e legiões de anjos descessem para resgatar o Mestre Jesus daquela situação, como um homem que só havia feito bem na terra, que havia curado os leprosos, que havia dado um novo viver aos desesperados, se encontrava naquele momento abandonado por todos e pelo próprio Pai, que era Deus. Aquelas interrogações fervilhavam na cabeça de Tomé, até que ele, num momento de desespero e angústia, olha para o Cristo e percebe Jesus olhando para um daqueles ladrões, que era Dimas, e ainda consegue ouvir Jesus balbuciando: ainda hoje estarás comigo no paraíso. E naquele momento, chocado com aquela fala, Jesus olha para aquela multidão procurando o rosto amigo. Onde estavam os leprosos, os endemoniados, os aleijados que ele havia curado? Onde estavam os seus discípulos? Todos haviam abandonado o Cristo. Mas ele encontra Tomé. E no seu olhar compassivo, numa transmissão de pensamento, através da mediunidade, do poder mediúnico que o Cristo tinha, ele, pelo olhar, olha para Tomé e diz, após ter feito o diálogo com Dimas, o bom ladrão: vês, Tomé, todos os conhecedores da lei não me compreenderam, e até mesmo os meus discípulos me abandonaram, mas eis que encontrei a confiança leal no peito de um ladrão. Então, meus irmãos, essa pequena história nos faz refletir sobre essa página, porque Emmanuel fala exatamente do processo da desencarnação. Emmanuel vem nos trazer a prestação de contas que cada um de nós terá que dar, inevitavelmente, primeiro a nossa própria consciência e depois a espiritualidade, por todos os nossos atos, positivos ou negativos. E aí fica um ensinamento muito importante dessa lição 94, escritura individual. Nós chegamos sozinhos no processo reencarnatório, e no momento do desencarne, nós também estaremos sozinhos. E aí fica a reflexão para cada um de nós. O que cada um de nós aqui tem na sua mala moral, na sua bagagem de evolução espiritual. O que nós estamos fazendo para nos melhorarmos, para semearmos o bem. E é muito interessante que nós vemos muitos irmãos se arvorarem e baterem no peito que eu sou cristão, mas as suas atitudes são de cristãos sem Cristo. Quantos de nós aqui temos a oportunidade de auxiliarmos, de buscarmos o nosso próprio aprimoramento moral através da prática da fé realizante, e nós deixamos essas oportunidades saírem, escorregarem por entre as nossas mãos? Quantos de nós poderíamos consolar, enxugar as lágrimas de irmãos nossos, dentro do nosso próprio lar, no convívio, no ambiente de trabalho, na casa espírita, e nós não o fazemos? Preferimos criticar, preferimos nos afastar. Quantos amigos que utilizamos esse termo, né, amigos, e que no momento que mais precisam da nossa ajuda, nós fazemos igual os apóstolos de Jesus e os discípulos, nos afastamos e deixamos esses amigos se afundarem. Quantos e quantos irmãos, no nosso dia a dia, na convivência social, necessitam de um olhar, de um bom dia, de uma conversa, mas são invisíveis aos nossos olhos.
Então, Emmanuel, ele vem nos chamar a atenção exatamente entre o falar e o agir. Porque muitas vezes nós falamos muito bem, estudamos as obras fundamentais, somos conhecedores das obras complementares, temos um trabalho na área mediúnica, mas na prática do bem, nós não realizamos aquilo que Jesus nos ensinou. Nós somos omissos, nós nos afastamos, amedrontados, com medo, e a morte é inevitável. O relógio da vida vai batendo, vai tocando. E muitos dizem assim, não, porque eu agora só vou poder fazer a visita, sabe, Francisco, lá na colônia, né, que a cada 2 meses, quando eu me aposentar. Aí a pessoa se aposenta, também não vai, porque tem que cuidar disso, daquilo, e os anos vão passando. Isso é só um exemplo que eu estou dando, né? Tem a campanha do quilo, de mantimentos. Às vezes o nosso guarda-roupa está lotado de roupa e a gente não tira uma sequer. Não, eu vou emagrecer, ano que vem eu vou emagrecer, eu vou caber nesse casaco que está aqui, mas não doa. E aí o que acontece? A traça vai e corrói. O que a gente faz? Doa para o lixo. Mas esquece de aquecer o irmão nosso que está sentindo frio. Quantas e quantas vezes irmãos nossos chegam em desespero, querendo que nós emprestemos os nossos ouvidos e nós não o fazemos. E aí o nosso querido Hilário Silva, na obra Imagens e Ilustrações, ele conta a história de um casal, né, chamado o homem, né, a família, né, Narciso. E nessa história muito interessante, que a sua mulher estava grávida. E esse homem, né, tinha um médico espírita, Sales Neto, de confiança dele, muita confiança. E esse homem havia feito os 2 partos anteriores da sua esposa. Era um médico muito conceituado, um espírita, né, muito famoso naquela localidade, e ele liga desesperado para aquele doutor e fala, doutor, o senhor lembra de mim? É o Narciso. Ah, sim, lembro. O senhor fez o parto dos meus 2 filhos, sim. Olha, a Paulinha vai ter o 3º. Ele, que bom, né? Deus parabéns e tal. Só que eu preciso que o senhor me auxilie, né? Venha operar minha esposa aqui. Aonde você mora? Ele dá a localidade. Nossa, mas como você mora longe? Então, doutor, eu posso mandar um avião te buscar, um teco-teco te buscar. Né? Era uma área muito afastada, né? Ele falou, Deus me livre, teco-teco, avião, não, nem pensar. Você já viu quantos desastres de avião tem por aí? E ele fala, não, doutor, eu posso mandar um carro te buscar. Carro, nem pensar. As estradas esburacadas, pode haver um acidente, eu morrer. Não, carro não. E um cavalo? Cavalo, você está de brincadeira comigo? E o homem ficou ali decepcionado, sem saber o que oferecer. E diz assim, pois bem, doutor, e o que o senhor me sugere então? Olha, o que eu posso fazer? Se você puder, venha até o meu consultório. Então aquele homem pega um cavalo com a sua esposa grávida, para procurar um teco-teco, para alugar, para chegar até o consultório, né, do Sales Neto, que iria realizar aquela cirurgia. Pois bem, de muita dificuldade, muito cansaço, a esposa, né, já ali perto de dar à luz, eles vão e chegam na cidade, pegam um táxi. Quando estão se aproximando do consultório, eles veem uma movimentação estranha, uma multidão ali perto do consultório, e eles chegam, não, eu vim aqui, aí ficaram até com medo, né, esse povo todo aqui é para operar, e aí perguntaram, né, olha, o que está acontecendo aqui? Eu vim aqui falar com o doutor Sales Neto, vai operar minha esposa. E, meu irmão, chegou tarde. O doutor Sales Neto faleceu à noite na sua cama por conta de uma trombose. Então, meus irmãos, ele perdeu a oportunidade de fazer a caridade, né? Conta-nos Hilário Silva. E quantas vezes nós deixamos para depois? Depois, né? Vou fazer a caridade? Não. Depois eu faço a caridade. Não tem necessidade para isso. E o tempo vai passando. Então, o nosso querido Emmanuel, né,
ele nos diz assim, eu separei alguns trechinhos dessa página para a nossa reflexão. E ele diz assim: toda criatura pensante não ignora que será compelida a restituir o corpo de carne à terra. Então a gente já nasce sabendo que vai morrer. É a única certeza que nós temos, né? E o Emmanuel deixa isso bem claro. Toda criatura, por mais que negue, eu não vou falar em morte. Tem espírita que tem medo de morrer, tem medo de espírito, né? Espírita que tem medo de espírito, né? E todo mundo coloca embaixo do tapete essa questão. E ele continua: os companheiros menos educados sabem intuitivamente que comparecerão a exame de contas, que lhes defrontarão paisagens novas além do sepulcro, e que colherão, sem mais nem menos, o fruto das ações que houverem semeado no seio da coletividade terrestre. E aqui entra a questão de que a semeadura é livre, mas a colheita ela é sempre obrigatória. Então a gente vê casos, né, de irmãos que se dizem ateus, né, não ajudam ninguém, eu não acredito, mas na beira da morte se convertem. Porque tem medo, né? Sabem que vai haver o processo, tem medo do desconhecido e se convertem ali. Quando a conversão se dá, né, com o coração, de dentro do seu coração, ainda tem uma chance, né, de se regenerarem. Mas quando é da boca para fora, inevitavelmente passarão pelos sofrimentos espirituais. Mas Jesus nos traz exatamente uma mensagem de renovação, né? E quando nós estamos numa casa espírita, o nosso propósito aqui é, acima de tudo, nos transformarmos em homens e mulheres de bem. O objetivo da casa espírita não é apenas divulgar o espiritismo, as obras fundamentais, as obras complementares, não. É transformar cada um de nós para que nós sejamos melhores do que nós somos moralmente falando. Por isso que a área da evangelização ela é tão importante. Porque evangelizar o jovem, a criança de hoje, é investir no futuro da humanidade. Mas não é transformar esse jovem, essa criança, em espírita. Se eles se transformarem, se eles decidirem seguir a doutrina espírita, uma bênção. Mas que não, se não decidirem, que eles possam ser homens e mulheres de bem. Esse é o nosso propósito. Porque Jesus não pregava a religião. Jesus pregava a fé que realiza, o amor incondicional ao próximo. E quantas vezes nós deixamos de amar, principalmente aqueles que são os nossos próximos, mais próximos, que estão dentro dos nossos lares. Então que nós possamos refletir sobre isso. E o nosso querido Emmanuel, num outro trecho que é o final, ele diz assim: no minuto exato, familiares e amigos excursionam em diferentes mundos de ideias, através das esferas da perplexidade, do temor, da tristeza, da dúvida, da interrogação dolorosa. E apesar da presença tangível dos afeiçoados, no quadro de testemunhos que lhe dizem respeito, o homem atende sozinho, no capítulo da morte, aos itens da escritura grafada por ele próprio, diante das leis do Eterno Pai, com seus atos, palavras e pensamentos de cada dia. E aí a gente se lembra da questão 851 do Livro dos Espíritos, lá no capítulo 10, em que Kardec vai perguntar sobre a fatalidade. E os espíritos respondem que a fatalidade, na realidade, são as escolhas equivocadas do próprio homem, que não existe fatalidade. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos tendo essa oportunidade ímpar, primeiro, de reencarnarmos em um país em que há a liberdade religiosa, em reencarnarmos num país em que a doutrina espírita é pujante,
em estarmos numa casa espírita séria, em conhecermos esse Consolador prometido por Jesus. Agora depende de cada um de nós aqui, o que nós refletirmos, no que nós estamos fazendo dessa verdade. Porque Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quantos de nós que conhecemos a verdade, estamos colocando essa verdade para a nossa autolibertação? Quantos de nós ainda estamos presos às amarras materiais do egoísmo, do orgulho, da vaidade? Quantos de nós só conseguimos enxergar o nosso núcleo familiar e não nos importamos com o próximo? Quantos de nós não procuramos nos elevarmos com pensamentos diários, estudando boas obras, procurando meditar naquilo que nós estamos lendo, e ficamos presos maquinalmente às questões do mundo que invadem a nossa mente? Quantos de nós conseguimos, ao adentrar aqui o portão da UMEN, nos desconectarmos das coisas do mundo e estarmos aqui no salão realmente dispostos a compreender a mensagem de Jesus e colocá-la em prática? Essa reflexão, principalmente para mim, que está falando para vocês. Porque eu ouço primeiro, porque eu estou falando, então eu ouço primeiro. Então nós temos que refletir sobre isso. E preocupado com isso, o nosso querido Humberto de Campos, né, no livro Cartas e Crônicas, já assinando como Irmão X, ele tem uma página muito interessante, chamado Treino para a Morte, lá no capítulo 4. E eu separei trechos assim para nossa reflexão, meus irmãos e minhas irmãs. Então, o nosso querido Irmão X diz assim: pode acreditar que, não obstante achar-me aqui de novo, ou seja, já desencarnei várias vezes, estou no plano espiritual de novo, há quase 20 anos de contato, já desencarnado, sinto-me ainda no assombro de um chavante, ou seja, de um índio, repentinamente trazido da selva mato-grossense para alguma de nossa universidade, com a obrigação de filiar-se rapidamente aos mais elevados estudos e às mais complicadas disciplinas. Olha o espanto do Humberto de Campos. Olha, eu desencarnei, mas eu estou me sentindo aqui como um silvícola, que de repente se vê tendo que frequentar uma faculdade, né, estudar matérias que ele não faz ideia do que sejam. E ele continua: em razão disso, não posso reportar-me senão ao meu próprio ponto de vista, com as deficiências do selvagem surpreendido junto à coroa da civilização. Admito, deva referir-me aos nossos antigos maus hábitos. A cristalização deles aqui é uma praga tiranizante. Quantos maus hábitos nós não temos, né? Quantos de nós, é reflexão, tá, gente? Eu gosto de jogar pergunta para a gente poder refletir. Quantos de nós ficamos felizes quando um amigo diz assim: Éder, ganhei na loteria, Éder, troquei de carro, Éder, comprei uma casa na Praia Nova, Éder, vou fazer uma viagem para a Europa? Quantos de nós ficamos felizes? Nossa reflexão, dia a dia. Estou generalizando a título de estudo. Quer ver um exemplo? Lá no Instagram, a pessoa vai lá nessa rede social, né, e faz uma viagem lá em Dubai, lugar lindo, maravilhoso, e começa a colocar foto. A pessoa tem 1000 seguidores, tem 2 curtidas. Por que os outros 998 não curtiram? Fica para a nossa reflexão. A pessoa vai para o hospital, tem gente que tem essa mania, né? Fotografa o braço com soro. 400 curtidas. A pessoa vai lá e coloca. Porque nós ainda estamos numa faixa mental, numa faixa vibratória, em que o mal do outro, ele está numa situação pior que a minha, então me coloco como superior. Ai, que peninha dele. Mas se ele está numa situação melhor do que a minha, eu ignoro e ainda fico com raiva. Olha o mal cristalizado
Estou atualizando para os dias de hoje, que o nosso querido Humberto de Campos nos traz. E ele começa a dar o treino para a morte, para a gente anotar aqui, tá? Que a gente já está morrendo mesmo todos os dias, né? Não é para ninguém sair daqui deprimido, não. Isso é um processo normal, né? Ele diz assim: comece a renovação de seus costumes pelo prato de cada dia. Diminua gradativamente a volúpia de comer a carne dos animais. O cemitério na barriga é um tormento depois da grande transição. O lombo de porco, ele até especifica, ou o bife de vitela, temperados com sal e pimenta, não nos situam muito longe dos nossos antepassados, os tamoios e os caiapós, que se devoravam uns aos outros. Resumindo aqui, diminuir, né, a ingestão de carne. Tem gente que vai na churrascaria e dá prejuízo, né? A pessoa fica ali naquele desespero. Em festa espírita, né, evento espírita, a gente vê em alguns lugares, coloca a mesa, você não vê nem mais a mesa, vai aquele enxame, se afasta e a mesa fica completamente vazia. Então, diminua, não viva para comer, coma para viver. É isso que o nosso querido Humberto de Campos está trazendo. É atual ou não é? Os médicos estão dizendo isso? A alimentação está matando a população? Está. Os excitantes largamente ingeridos constituem outra perigosa obsessão. Tenho visto muitas almas de origem aparentemente primorosa dispostas a trocar o próprio céu pelo uísque aristocrático ou pela nossa cachaça brasileira. Humberto de Campos, aqui falando, né? É claro que nós já passamos por essa fase, mas ainda, quem ainda se vê preso a isso, diminua até cortar, né? Porque a gente já estudando as obras de André Luiz, nós vemos o sofrimento desses espíritos, que ficam agarrados, né, aos alcoólicos, ficam agarrados aos glutões, e nós mesmos, se ficarmos presos à gula, vamos sofrer do outro lado. Para quem não leu o Nosso Lar, leia o capítulo 9. Houve uma revolução por causa de comida na colônia de Nosso Lar. Era o quê? O povo glutão, né, que queria se alimentar. E lá só tem caldinho, né, Francisco? Água magnetizada, e eles queriam o alimento mais denso. Então, isso tudo atrapalha a nossa libertação. Tanto quanto lhe seja possível, observem a frase dele, tanto quanto lhe seja possível, evite os abusos do fumo. O fumo infunde pena, a angústia dos desencarnados amantes da nicotina. E quantos chegam nas reuniões mediúnicas pedindo cigarro, cachimbo, por quê? Estão presos. Há um caso muito interessante que o Hermínio Miranda ele cita numa das suas obras, em que um homem ele era muito apegado à questão financeira, né? Ele era um avaro, sabe? Aquele homem ali, mão de vaca mesmo, não, você pulava com um sorrisal na mão na piscina e não esfervecia na mão desse homem. E ele desencarna. E um companheiro dele estava devendo dinheiro a ele e não pagou. Vocês acreditam? A obsessão era ferrenha em cima, você tem que me pagar, você tem que me pagar. E o esclarecedor na reunião mediúnica tentando convencê-lo, né, meu irmão, deixa disso, né, Jesus, o caminho, não, eu quero meu dinheiro, eu quero meu dinheiro. E nada, de repente, um benfeitor inspirou o esclarecedor, ele abriu a carteira, quanto que ele está te devendo? X, abriu a carteira, entregou na mão do médium o dinheiro e o espírito foi embora. Nunca mais perturbou aquele companheiro. Então vocês observaram o nível de apego à questão material? Então nós temos que ter cuidado com isso também. E Humberto de Campos está aqui, ó, o treino para a morte. Não se renda à tentação dos narcóticos. Por mais aflitiva lhe pareçam as crises do estágio no corpo, aguente firme os golpes da luta. As vítimas da cocaína, da morfina e dos barbitúricos demoram-se largo tempo na cela escura da sede e da inércia. Olha o desespero no plano espiritual. E hoje nós temos aí uma leva de tarja preta, né? Que os brasileiros nunca consumiram tanto remédio de tarja preta
quanto estão consumindo atualmente, e principalmente os jovens. Há uma onda de viciação em medicamento para o sono que os jovens estão tomando. Então isso aí também é muito sério, isso vai acabando também com a questão neurológica e vai afetar, consequentemente, o espírito, né? Porque não deixa de ser uma droga, né? E o sexo? Guarde muito cuidado na preservação do seu equilíbrio emotivo. Temos aqui muita gente boa carregando consigo um inferno rotulado de amor. Nem preciso citar quantas mortes estão acontecendo, envenenamentos por conta, né, do sexo, que a pessoa transforma a palavra sexo em amor, que nunca foi amor. Então a gente tem que ter muito cuidado a essas questões do sentimento do próximo, porque nós não sabemos o dano que nós estamos causando no coração do outro, dando expectativas que não se realizarão. E maioria dos atendimentos espirituais, em que são obsessões seculares, se dão por questões na área da emotividade, na área sexual. Haja vista a obra Entre a Terra e o Céu. Aquele triângulo amoroso, né, que a gente vai vendo naqueles personagens, a Zumira, a Odila, o Mário Sérgio. Então a gente vai vendo essa onda por essa questão do desequilíbrio na área sexual. Se você possui algum dinheiro ou detém alguma posse terrestre, não adie doações, caso esteja realmente inclinado a fazê-las. Grandes homens que admirávamos no mundo pela habilidade e poder com que concretizavam importantes negócios aparecem junto de nós, em muitas ocasiões, à maneira de crianças desesperadas por não mais conseguirem manobrar os talões de cheque. Na época era talão de cheque, hoje é cartão, né? Então observem aí o desespero. Pessoa presa àquela questão material. No céu e inferno nós temos lá os avarentos, né? O depoimento de um espírito avarento também. Então fica preso ali, vocês imaginem. Né? Caixão não tem gaveta, não é à toa, né? Não dá para levar os bens materiais. Tudo vai ficar aqui. É importante ter um carro, sim, uma casa, sim, mas que a gente não coloque isso acima do nosso crescimento moral, para que a gente não fique apegado. Eu tinha um senhor que ajudava a minha mãe na campanha do quilo, numa casa espírita, né? Então ele ia uma vez por mês com a minha mãe no Ceasa, lá em São Gonçalo, para os alimentos. Mas ele era tão chato com o carro dele que minha mãe não aguentou, desistiu de sair com ele, porque para entrar no carro dele tinha que limpar a sola do sapato, e ele estava fazendo bem a caridade. Então o carro dele era cheio de tapetinho, sabe, que não podia suar no banco do carro, tinha que suar no tapete, né? E ele dirigia devagar para o pneu não desgastar, de modo que ele tratava o carro melhor do que a mulher dele, do que os filhos dele. E aí, o carro vai enferrujar, a traça vai comer, o ladrão vai roubar, e a alma fica onde? Então a gente tem que prestar muita atenção nisso. E ele diz assim: em família, observe cautela com testamentos. As doenças fulminatórias, ou seja, aquele ataque fulminante, né, chegam de assalto. E se a sua papelada não estiver em ordem, você padecerá muitas humilhações através de tribunais e cartórios. Aí quem quiser fazer testamento, procura a graça, hein, gente. Então, gente, olha o aviso, né? Observa isso, ele sempre orientando, né? Se prepare para esse momento, não crie problemas, né? E ele diz assim, já terminando: não se apegue demasiado aos laços consanguíneos. Isso aqui é pesado, hein? Ame sua esposa, seus filhos e seus parentes com moderação, na certeza de que um dia você estará ausente deles e de que, por isso mesmo, agirão quase sempre em desacordo com a sua vontade, embora lhe respeitem a memória.
Não se esqueça de que no estado presente da educação terrestre, se alguns afeiçoados lhe registrarem a presença extraterrena, depois dos funerais, na certa, intimá-lo-ão a descer aos infernos, receando-lhe a volta inoportuna. E a gente lembra lá do filme Nosso Lar, quando André Luiz retorna ao lar, né? E só a sua empregada que o observa com muita emoção, né? E ele presenciou também a sua própria família falando mal dele. Então observem isso. E ele era aquele provedor, né? Que cuidava da família, tinha os seus defeitos, mas estava ali provendo, dando tudo do bom e do melhor. Então esse não se apegar demasiadamente é nós criarmos os nossos filhos para o mundo. Não colocar a vida inteira embaixo da asa. Porque senão nós vamos sofrer daquele processo psicológico chamado ninho vazio. Então vamos amar, né? Vamos dar todos os cuidados, mas ensinar aquelas almas que estão sobre a nossa responsabilidade a caminharem com as suas próprias pernas. Porque depois vai acontecer isso. Quantas e quantas famílias deixaram fortunas que só serviram para tragédias familiares entre os irmãos. A gente está vendo um caso daquele apresentador famoso que morreu nos Estados Unidos. Os irmãos, né, as duas irmãs e o irmão brigaram com a mãe, porque a mãe não estava no testamento. Tudo por conta da questão material. Então, Humberto de Campos, ele nos chama a atenção disso. E ele termina dizendo: se você já possui o tesouro de uma fé religiosa, viva de acordo com os preceitos que abraça. É horrível a responsabilidade moral de quem já conhece o caminho, sem equilibrar-se dentro dele. Faça o bem que puder, sem a preocupação de satisfazer a todos. Convença-se de que se você não experimenta simpatia por determinadas criaturas, há muita gente que suporta você com muito esforço. Em qualquer circunstância, finalmente, conserve o seu nobre sorriso. Trabalhe sempre, trabalhe sem cessar. O serviço é o melhor dissolvente de nossas mágoas. Ajude-se através do leal cumprimento de seus deveres. Quanto ao mais, não se canse nem indague em excesso, porque com mais tempo ou menos tempo, a morte lhe oferecerá o seu cartão de visita, impondo-lhe ao conhecimento tudo aquilo que por agora não posso dizer. Então, olha, gente, ele falou o básico aqui, né? E o nosso querido Haroldo Dutra, ele diz que todos nós, se vocês colocarem a mão no bolso, vocês vão sentir, tá? Experimente colocar a mão no bolso. Todos nós temos um bilhete para o plano espiritual. Só que quando você puxa, não tem nem a plataforma, nem o dia, nem a hora que vai passar o trem. Mas ele vai passar. Então, que a gente tenha, né, esse cuidado no nosso dia a dia. Olha, eu não queria pensar em morte, não é para pensar, mas é para se preparar. Porque inevitavelmente vai chegar. E principalmente, se nós abraçamos a doutrina espírita, que nós tenhamos essa coerência. Eu não posso ser espírita só dentro da UMEN. Eu tenho que ser espírita dentro da UMEN, na minha casa, no meu trabalho, no engarrafamento, na fila das barcas, na fila da promoção no supermercado. Eu tenho que ser espírita em todos os momentos. É o que nós chamamos de coerência doutrinária, coerência comportamental, que muitas vezes nós não temos. Estou generalizando a título de reflexão. Muitas vezes nós não temos. Aí você vai ali fora, está uma promoção, você está brigando para pegar aquele produto, aquela briga toda ali, quando você vê, para que eu peguei tanto arroz? Para que eu peguei tanto açúcar? Deixei o outro sem. Aí quando você chega lá perto do caixa, vários carrinhos abandonados, cheio de produto, mas o egoísmo falou mais alto, né? Então a gente tem que demonstrar isso. Eu me recordo uma vez em que minha primeira palestra, né, fora da casa espírita que eu frequentava, né, eu fui chamado, um município vizinho me convidou e eu fui todo bobo, né? Tinha cabelo na época, né? Muito cabelo. E eu estou lá, nos meus 20 anos de idade, estou eu lá, sentado, e a hora passando, né? E eu com vergonha,
morrendo de vergonha, né? Ia falar, já viram aquele programa de calor que o cara entra empurrado? E eu estou sentado. Aí eu entrei no salão, ninguém falou comigo. Pegaram, não tem esse papelzinho, Francisco, que você me deu? Pegaram o papel, me entregaram na porta e automaticamente eu entrei. Aí estava assim, na primeira cadeira, reservado para o palestrante. É claro que eu não sentei, né? Fui lá para trás e fiquei lá com vergonha sentado. E foi dando a hora. Eu cheguei, faltava meia hora para começar a palestra. E está passando o tempo. Aí sentou um senhor do meu lado. E está passando o tempo. Eu olhando o relógio, faltava meia hora, agora faltam 25 minutos, agora faltam 20, 15. Aí eu já comecei a ver uma movimentação, sabe? Olha, alguém pegando o evangelho, ninguém estava acreditando que eu iria, né? E ninguém me perguntou quem eu era também. Eu estou lá. Daqui a pouco o senhor que estava do meu lado, ele começou a falar mal de mim para mim. Olha que coisa interessante. Como é que pode trazer, eu nunca ouvi falar nesse tal de Éder Freire. Quem é Éder Freire? De São Gonçalo, pelo amor de Deus, está aí, ó. Ficam pegando esse pessoal de São Gonçalo, só chegam atrasados ou não vêm. O homem metendo mal em mim, eu em oração. Vocês imaginem, né, a pressão que eu sofri. Quando faltavam 5 minutos para iniciar a palestra, que eu vi a pessoa pegando o evangelho, a pessoa arrasada, assim, abrindo, tentando ver o capítulo mais fácil para ela poder ler e tal, eu fui, me levantei de um salto, né, e fui até a frente, e falei com a mulher. Aí a mulher foi, me abraçou, me agradeceu. Quando eu subi ao púlpito, que eu fui falar, o homem quase infartou. Ficou a palestra inteira de cabeça baixa, e aí serve de lição para a gente, né? Quantas vezes a gente não tem esse comportamento dentro do próprio salão da casa espírita, nós criticando o próximo que está ali. De outra feita, estava indo para Maricá, né, fazer uma palestra em Maricá de carro, chovendo, um tempo assim, de repente, eu no lado direito, na pista esquerda, a pista direita cheia de carros, eu peguei a outra pista, né, um caminhão. Nossa, vocês não têm noção de como é bom dirigir com um caminhão atrás de vocês. Aquele farol, aquela buzina que parecem trovões atrás de você. E eu não conseguia trocar de pista para dar passagem a ele. E ele foi fazendo a pressão, dava aquelas freadas com freio ABS. E eu correndo, meu Deus do céu, e eu tenho uma palestra para fazer, e aquele desespero, e ele foi até a entrada de Maricá nessa pressão em cima de mim. Quase que eu desencarnei ali. E aí eu abri, ele foi, passou buzinando, falando. Aí eu parei o carro, nervoso, né? Agradeci a Deus, ainda faltavam 20 minutos, já estava na cidade, agora eu vou para o centro. Estou eu indo para o centro. De repente, eu entro no estacionamento do centro, o que eu vejo? O caminhão parado no estacionamento do centro. Eu falei, o cara me marcou, vai me bater, o que eu vou fazer agora? Aí entrei, né? Eu não tinha visto o rosto do motorista, fiz a palestra e tal. Aí no final, as pessoas vieram conversar comigo. Esse homem chegou para mim e falou assim: rapaz, que maravilha, muito obrigado. Olha, eu corri tanto para poder chegar na hora aqui, mas eu corri tanto. Eu falei, quase você me matou, porque aquele carro que estava na tua frente era eu. Então, gente, são questões que acontecem na nossa vida, né, que a gente tem que ter essa coerência, essa calma, né? E confiar na espiritualidade. De outra feita, já estou terminando, eu saí de uma palestra também à noite, tudo escuro no ponto de ônibus. Peguei o ônibus, morava em São Gonçalo, fui lá, saltei em Santa Catarina, o bairro Santa Catarina, e está lá aquela chuva, aquela garoa, de repente, um homem de 2 metros de altura. A gente sempre exagera um pouco, né? 2 metros de altura, tamanho do Ricardo ali. E com aquele capuz, sabe, assim. Aí eu estou lá no ponto, né? Eu falei, vai me assaltar. Olha o pensamento do espírita que sai de uma palestra. Vai me assaltar. Cheguei, é uma preparação para a morte. Nenhuma, né, Francisco? Nenhuma. Vai me assaltar. Quando ele chegou perto de mim, moço, eu já levantei os braços. Que eu levantei os braços, ele me abraçou. Adorei a sua palestra. Então, meus irmãos, né, cadê a confiança? Cadê a confiança na espiritualidade, né? Então, essa preparação para a morte que nós temos que ter, porque nós reencarnamos com esse planejamento individual aqui. Essa escritura é um documento público assinado no plano espiritual, no Ministério da Reencarnação, entre nós
E os nossos mentores, os espíritos, são responsáveis pela nossa encarnação. E se nós não cuidarmos bem dessa oportunidade, essa escritura ela vai ser rasgada. E ninguém aqui quer tentar retornar depois, porque não vai mais ter chance. Nós estamos tendo a última oportunidade nesse planeta em transição planetária, para regeneração. Vocês acham que está fácil reencarnar? Não está fácil, não. O custo de vida aumentou, os casais estão tendo um filho, e olhe lá, e a fila no plano espiritual está imensa. Então tem espírita que diz assim, não, eu tenho a eternidade, só que você tem que entrar na fila do INSS para reencarnar. Aquela fila imensa. E será que vão te aceitar? Então esse é o momento, é agora. Como meu querido amigo Ricardo fala, agora é a nossa vez. Agora é o melhor momento para nós realizarmos tudo aquilo que nós não realizamos. Ah, Éder, mas eu perdi tanto tempo, agora eu já me sinto sem força. É o momento do despertamento. Assim como Saulo de Tarso, que cai do cavalo e se transforma em Paulo. Assim como Tomé, que a partir do toque nas chagas do Cristo se transforma num grande apóstolo de Jesus. Assim como Maria de Magdala, que no momento da sua libertação interior, ela segue adiante. Uma dos maiores apóstolos, Jesus teve do sexo feminino, foi Maria de Magdala, sofreu discriminação, mas numa mesma encarnação deu um salto extraordinário. Assim como Pedro, que com medo viu Jesus ser preso de longe e quando o reconheceram, negou Jesus 3 vezes. Mas esse mesmo Pedro que nega Jesus 3 vezes, é o mesmo Pedro que vai ser supliciado em Roma e pede para que seja crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se sentia honrado em ser crucificado na mesma posição que Jesus foi. Então que nós possamos meditar sobre isso, que nós possamos refletir e agirmos como verdadeiros discípulos de Jesus, amando-nos uns aos outros e começando devagar, né? Olha, eu não vou com a cara do Zeana, meu espírito não bate com o dele, então eu vou passar a tolerar o Zeana. Passei a tolerar. Da fase da tolerância eu passo para a compreensão. Agora eu já compreendo porque o Zeana é desse jeito, né? Traz sempre amendoim para o lanche. Por que o Zeana é desse jeito? No momento da parte da compreensão, eu já passo a ter paciência com ele. Por quê? Eu já tolero, já compreendo, vou ter paciência para no final passar a amar o nosso companheiro. Então que nós possamos aplicar essa pequena fórmula, que pode levar uma encarnação inteira, e que a gente pode ficar preso no primeiro passo, que é tolerar. Mas é melhor tolerar do que odiar, porque os discípulos de Jesus serão reconhecidos por muito se amarem e não se armarem. Que a paz de Deus permaneça para sempre em nossos corações. E nesse momento, né, a gente vai fechar os nossos olhos, agradecendo a espiritualidade desta casa, cujo lema é o estudo, o trabalho e a fraternidade. Senhor Jesus, disseste que onde houvessem 2 ou mais reunidos em teu santo nome, aí estarias no meio deles. E hoje, Senhor Jesus, nos encontramos aqui em um número bem maior, entre encarnados e desencarnados. Que possamos, Senhor, ter refletido nestes ensinamentos que a tua infinita misericórdia nos traz através destes mensageiros do além. Que possamos, Senhor, trabalhar em prol do nosso próximo e assim trabalharmos em prol de nós mesmos. Que possamos, Senhor, aceitar todas aquelas situações, Senhor, que nós não podemos mudar, mas que sabemos são degraus para a nossa evolução. Disseste, Senhor, que se tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, conseguiríamos transportar montanhas.
E nesse momento, Senhor, Tu sabes da lágrima secreta de cada um de nós. Coloca, Senhor, o remédio perfeito da Tua medicina celestial. Aquele remédio, Senhor, que Tu colocaste nas águas do Rio Jordão ou nas águas de Siloé. Aquele remédio que levantaste os caídos, limpaste os leprosos, deste vistas aos cegos. Aquele remédio necessário ao nosso refazimento físico e espiritual. Mas que se faça, Senhor Jesus, a Tua vontade e não a nossa. Gratidão, Senhor, e que possamos, Mestre, sairmos daqui bem melhores do que quando aqui chegamos. Muita paz, que assim seja, e graças a Deus. Queremos então agradecer ao nosso Éder pelo alimento espiritual, pelo banquete que ele nos trouxe hoje em nome do Mestre. Possamos guardar esses ensinos para colocarmos no dia a dia de nossas vidas. Vamos prosseguir então com a segunda parte da nossa atividade de hoje, convidando os médios para tomarem os lugares para aplicação do passe. Então, todos já prontos, podemos iniciar a atividade dos passes em nome de Jesus.